Torcedor do São Paulo, vamos começar aqui a quinta-feira com a imprensa esportiva aqui trazendo novidade do time do coração. Tá confiante hoje na vitória do SFC? Deixa aqui seu palpite, pessoal. Vamos lá, que o vídeo está muito interessante. Acompanha. Que o jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino seja no Morumbi, certo? No domingo de manhã. Por que fez essa solicitação? Porque no mesmo horário, no mesmo dia, o Palmeiras joga contra um Criciúma no Allianz Parque às 4 da tarde. E aí, como, né, aquela recomendação da Polícia Militar que não possa ter dois jogos de times grandes na cidade no mesmo dia. Então a Polícia Militar ainda não se manifestou. E aí no próximo domingo, na partida de volta, que vai ser lá na Neoquímica Arena, também tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. A Polícia Militar ainda não se manifestou, pelo menos até a hora que eu estava fechando os vídeos aqui, não se manifestou. E uma saída também poderia ser passar esse jogo para segunda-feira. Então tanto o primeiro jogo quanto para o segundo, ainda com horário para definir. Eu vou passando as informações para você, porque eu falei dessa final, e aí muita gente já queria saber quando que era, que se venda de ingresso. Eu vou passando as informações para vocês, tá? Então, o São Paulo entrou com esse pedido aí para ver se... Acho que não tem problema, né, gente? Futebol feminino, um jogo de manhã e o outro... Bom, não sei, né? A gente nunca sabe também. Vamos falar já de Atlético Mineiro e São Paulo, segundo jogo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã, 9h45 da noite, lá na Arena MRV. Aliás, eu vi umas imagens do gramado, que eles fizeram um tratamento no gramado lá, que até os próprios jogadores do Atlético estavam reclamando. Pelas imagens, claro que não dá pra ver, eu não sou especialista, mas não tá bonito. Bonito não tá, não sei se tá bom, mas bonito não tá. E vamos sempre falar da arbitragem, né? Porque se eles não atrapalharem, já ajudam muito. Ramon Abate Abel será o juiz, Bruno Bosquilha e Nailton Júnior de Souza Oliveira os auxiliares, Lucas Paulo Torezinho, o quarto árbitro, e no VAR, Rodolfo Toschi Marques. E aí tem aquela equipe toda do VAR que no jogo contra o Fluminense não serviu para absolutamente nada, porque eles se omitiram quando aquele Zanovelli fez aquela pataquada, né? O Atlético Mineiro, gente, tem um dado muito chato pra gente falar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que o São Paulo não vence desde 2020, o Atlético Mineiro, né? Só que são 6 anos desde a última derrota em casa do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. 15 jogos sem perder como mandante, 12 vitórias seguidas, 2 empates. Meu Deus do céu. E só esse ano ganhou do Sport e do CRB. A última derrota do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil em casa foi em 2018. Perdeu para o Figueirense por 2-1 e mesmo assim se classificou porque venceu nos pênaltis. O São Paulo nunca venceu lá, né? Agora, deixa eu falar para vocês uma pedra no sapato que tem também, além desse fato. O Lucas volta, daqui a pouco eu falo do Lucas. O Hulk, desde que ele voltou para o Brasil, são 7 jogos contra o São Paulo, ele venceu 5 e empatou 2. O Hulk não perdeu para o São Paulo ainda desde que ele voltou para o Brasil. E fez 2 gols e deu uma assistência. Desde que ele voltou, na atual temporada, né, ele tem 33 jogos, 15 gols e 7 assistências. E lembra, um tempo atrás, a gente falou aqui, o Hulk deu uma entrevista dizendo que no começo da carreira dele, ele foi treinar no São Paulo, ele ficou um período treinando no São Paulo. E por causa de R$50 mil ele não ficou, porque o empresário dele tinha um acordo com o pai, que tinha que dar uma casa pro pai e tal. Então eles chegaram para os dirigentes do São Paulo na época e falaram, a gente precisa de 50 mil aqui. O São Paulo não quis, ele foi jogar no Vitória foi para fora do país e fez sucesso, né, o sucesso que a gente viu, e agora para mim um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Tem que marcar. No primeiro jogo, o Sabino jogou super bem contra ele, anulou o Hulk não fez nada no primeiro jogo. Agora, sobre o São Paulo, o São Paulo vai ter o Lucas e o Bobadilha, que aliás isso é um dos motivos para acreditar, e vai ter todo mundo à disposição. Uma volta que pode ser importante, o Igor Vinícius deve estar à disposição também, porque já faz, sei lá, uns 3 anos que ele não joga, então deve estar à disposição. Pelo menos existia essa previsão, né? O São Paulo treinou hoje, viajou para Belo Horizonte, eu não vi se saiu a lista dos relacionados. Mas tirando o Ferreirinha, tirando o Pablo Maio, o Alisson, esses jogadores que não tem prazo para voltar, acho que está todo mundo à disposição do Zubeldia. E agora, para encerrar, vamos falar sobre os 5 motivos que me fazem acreditar na classificação do São Paulo. Eu separei 5 e vou contar para vocês, vou confessar, não foi fácil, tá? Achar 5 não foi fácil, porque vai ser difícil, até o jogo lá na Arena MRV, o Atlético tem um bom time, mas vamos lá, primeiro motivo, número 1,
O Lucas e o Bobadilha estão de volta. Aí você vai falar assim, pô, Barolo, o Lucas tudo bem, mas o Bobadilha o Bobadilha ganhou do Lucas ontem. A seleção do Paraguai ganhou da seleção brasileira do Lucas. No confronto Lucas e Bobadilha, o Bobadilha saiu em vantagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles vão estar à disposição. O Bobadilha jogou o jogo todo, né? Acho que jogou praticamente o jogo todo e o Lucas entrou no finalzinho ali. Vai ter, né? E outra coisa, aí já entra no segundo fator que me faz acreditar. Tempo de descanso. Os caras tiveram 10 dias de data FIFA para treinar. Só que aí também, quando a gente já viu isso acontecer. Quando treina muito, volta pior. Então o Zubeldia, não é por esse motivo, lógico, mas ele escolheu descansar os jogadores. Então dos 10 dias de data FIFA, o São Paulo descansou 4. Eu achei muito. Mas a gente, pelo menos, isso é um motivo para acreditar, porque pelo menos a gente não é obrigado a ouvir que eles estão cansados, né? Porque eles descansaram pra caramba. Então o São Paulo pode estar até destreinado, mas cansado não tá. Então nesse momento, que são 3 competições, né, que é sempre aquele choradeira de calendário que os dirigentes assinam, mas os treinadores reclamam, pelo menos o time está descansado. Porque a opção do Zubeldia foi dar descanso para os jogadores. Eles folgaram domingo, segunda, terça e quarta, depois voltaram na quinta, treinaram quinta, sexta e sábado e folgaram domingo. Hoje treinaram de manhã e viajaram. Então tempo de descanso é o segundo motivo. O terceiro motivo, por incrível que pareça, é o primeiro jogo. O primeiro jogo contra o Atlético Mineiro no Morumbi, o São Paulo não fez uma partida ruim. Eu acho que o São Paulo não fez uma partida ruim. O Galo foi mais efetivo, criou menos oportunidades, mas foi lá e fez um gol no último minuto do jogo. Eu não me lembro do Rafael ter feito nenhuma defesa nesse jogo. Eu não me lembro. E outro detalhe, para mim, o São Paulo perdeu muito daquela derrota. A gente coloca na conta do que tinha acontecido com o Esquerdo na véspera, que ele morreu na véspera e pra mim não tem como tirar da cabeça, os próprios jogadores falaram, né, que não era pra usar como desculpa, mas claro que influenciou. Então o primeiro jogo contra o Atlético, pra mim, me dá esperança. Se eu lembrar do primeiro jogo, que o São Paulo jogou, teve uma partida razoável dentro das limitações e dentro do que aconteceu na véspera com o Esquerdo, eu acho que o São Paulo não fez um jogo ruim, e por isso que me faz acreditar. Quarto motivo, a gente vai ter um cara na frente, o Caleri, que tem uma... Peraí que tá caindo tudo aqui, caramba. Peraí, gente, que vai cair tudo aqui. A gente tem um cara lá na frente que vai estar muito empolgado, que eu tenho certeza que vai estar muito empolgado. O Caleri vai fazer, provavelmente vai ser titular, o jogo de número 200 dele com a camisa do São Paulo, somando as 2 passagens, né? Ele vai ser o 6º estrangeiro a jogar 200 partidas pelo São Paulo. Ele se junta nesse grupo de estrangeiros que jogaram mais de 200 partidas, tem o Poi, Dario Pereira, o Lugano, Furlan e o Arboleda. O Arboleda jogou mais de 200 jogos, aliás, é o único estrangeiro do elenco que jogou mais de 200 partidas. O Caleri tem 75 gols marcados. Com 75 gols marcados, ele é o segundo maior artilheiro entre os jogadores nascidos fora do Brasil, mas tá longe ainda do Pedro Rocha, que fez 119 na década de 70. O Caleri, para mim, somando as 2 passagens, são 199 jogos e só na segunda passagem 168 jogos. Para mim, um dos jogadores mais importantes do elenco do São Paulo, um jogador que para mim precisava mostrar que tinha capacidade de ser decisivo em jogos importantes, e para mim aquele jogo da final contra o Flamengo, ele foi fundamental na final da Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Flamengo, no segundo também, mas o primeiro, ele que decidiu o jogo. Então eu acredito muito no Caleri, acredito muito na capacidade do Caleri de ser decisivo. O São Paulo tem outros jogadores decisivos, mas essa marca é importante pro Caleri. Eu tenho certeza que ele vai lutar como sempre para essa marca dos 200 jogos ser comemorada como a classificação para a próxima fase. Agora, o quinto motivo é o motivo que me faz mais acreditar no São Paulo amanhã contra o Atlético Mineiro. São as viradas. Eu vou falar aqui 5 viradas para você em competições diferentes pra gente se lembrar. Em 2002, pela Copa do Brasil nas oitavas de final, o São Paulo pegou o Figueirense, perdeu o primeiro jogo 3-1 fora de casa e meteu 6-1 em casa, se classificou. Pela Libertadores, em 2004, teve aquele jogo inacreditável contra o Rosário Central das oitavas da Libertadores. Perdeu por 1-0 no jogo de ida e venceu nos pênaltis o jogo de volta, lembra? Que o Rogério Ceni fez aquela defesa, pegou aquela defesa. Eu tava lá, eu perdi um celular esse dia. Quando o Rogério Ceni fez a segunda defesa, eu joguei o celular pra cima, até hoje tô procurando. Teve essa virada. Na Sul-Americana de 2007, o São Paulo eliminou o Boca nas oitavas também,
perdeu em casa na Bombonera por 2-1 e venceu em casa por 1-0. Só que naquela época tinha gol fora de casa, o São Paulo se classificou. Na Sul-Americana de 2022, Atlético Goianiense e São Paulo, vocês lembram, né? Venceu por 3-1, perdeu por 3-1, se classificou nos pênaltis naquele... Meu Deus do céu, tem vídeo no canal chorando, foi um dos vídeos mais emocionantes. E para finalizar, o penúltimo, São Lourenço nas oitavas de final da Sul-Americana em 2023, perdeu por 1-0, ganhou aqui em casa com o gol do Caleri e do Luciano, se classificou. E a gente não pode esquecer do jogo contra o Corinthians. O jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil no ano passado, o São Paulo perdeu por 2-1, eu sinceramente não acreditava que era 80% de chance para o Corinthians, o São Paulo tinha 20%, aí chegou o Lucas, teve um espaço entre os jogos, acho que 15 dias, até mais. O segundo jogo, o São Paulo para mim fez uma das melhores atuações que eu me lembro do São Paulo nos últimos anos, aquele jogo contra o Corinthians, e conseguiu a virada. Fez 2-0 no primeiro tempo, poderia ter feito mais. No segundo tempo, o Corinthians pressionou, mas o São Paulo conseguiu a classificação. E para mim, o título foi muito conquistado por causa daquela vitória. Aquela vitória com o gol do Rato e do Lucas, que deu uma confiança enorme para o São Paulo. Então, eu acho o seguinte... Não é impossível o São Paulo se classificar, gente. Não é impossível. Precisa de vencer por 1-0 para ir para os pênaltis. 2-0 se classifica. Então, eu acho que não é uma missão impossível. É difícil pra caramba? Lógico que é difícil pra caramba. O São Paulo não venceu lá, o Atlético Mineiro é um time forte em casa. A gente viu aí pelo retrospecto na Copa do Brasil. Mas impossível não é. Então, amanhã a gente faz o esquema do nosso esquema de dia de jogo, né? A livezinha antes do jogo. Mas antes tem a live com o Ricardo Rocha e com o Zete, hein? Não vai perder, tá aqui, já faz o... Falando para todo mundo, para os amigos são paulinos, para as amigas são paulinas e para os torcedores de outros clubes. Eu tenho certeza que 100% das pessoas que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, vão concordar comigo, mesmo não torcendo para o São Paulo. Graças a Deus que acabou essa insuportável data FIFA que virou um pesadelo para os clubes brasileiros, para os torcedores brasileiros, né? Para os clubes também, para alguns clubes também, né? Você vê, o Flamengo está num prejuízo monstruoso aí com a contusão do Pedro. Mas eu acho que mais importante, o mais chato dessa data FIFA é que a gente é obrigado a assistir jogo da seleção brasileira. Isso que é o pior. Quem não quer assistir, não assiste, mas eu tô falando, você só tem de opção no futebol as eliminatórias, que geralmente são jogos terríveis, e a seleção brasileira, que é um negócio assustador. Ontem, eu não sei se você teve o desprazer de assistir o jogo da seleção. Aliás, Dorival, a gente avisou. A gente não foi por falta de aviso, Dorival. Não foi por falta de aviso que a gente quer, que você viu que você está encarando aí na seleção brasileira. E hoje, graças a Deus, já tem jogo, já joga o Corinthians, já tem Vasco, amanhã tem São Paulo, tem Flamengo, amanhã volta, hoje já volta o nosso futebol aqui brasileiro, que mesmo com todas as deficiências, com todos os problemas, quando a gente fica um tempo longe, assim, essa data FIFA para mim é mais chato que dançar com a irmã, é um negócio insuportável. E ontem, assistindo o jogo da seleção brasileira, foi me dando desespero, foi me dando, aquele primeiro tempo da seleção, que é isso, gente? Pelo amor de Deus. E aí, ainda bem que acabou, amanhã já tem São Paulo, hoje a gente vai fazer o pré-jogo, e você viu pelo título do vídeo que eu estou esbanjando otimismo a gente vai fazer, eu sempre faço na véspera de jogos importantes, esse motivos para acreditar, 5 motivos para acreditar na classificação. Hoje eu quero passar para vocês, eu dei uma forçada de barra, eu vou confessar para vocês que eu dei uma forçada de barra, mas como a gente é torcedor, e torcedor é tudo igual. Aliás, o pessoal ficou falando da contratação do Memphis, né? Porque ele não gosta de ser chamado de Depay, é Memphis, né? O Memphis do Corinthians. Barolo, fala alguma coisa aí. Eu conversei com os membros do canal lá no WhatsApp, que eu não estava muito preocupado, mas deixa os corintianos comemorarem, gente. Deixa os caras comemorar. Isso é legal pro futebol. Deixa os caras estão numa fase difícil, é legal. E eu acho, sinceramente, a movimentação que traz pro futebol brasileiro. Ah, Barolo, mas não vai pagar. Como é que vai fazer para pagar? Não é problema meu, não é problema nosso. Não é problema nosso do São Paulo. Deixa isso aí, eles resolvem. Torcedor São Paulino, trazendo mais novidade aqui. O SPFC hoje aí já se encontra no solo mineiro, pessoal. E força máxima aí, reforço chegando para ajudar a equipe, hein, nesse jogaço aí. Tá confiante na vitória do São Paulo? Eu tô muito confiante na vitória que o São Paulo hoje vai se classificar. Pessoal, então aí, o Lucas Moura tá de volta aí depois, né, de atuar na seleção. Nada melhor de que hoje aí ele tá em casa. O São Paulo ele fica à vontade, né? Não é que nem na seleção lá, que o Dorival limita, ele quer mostrar o seu talento, dar o seu melhor.
E o Dorival Júnior aí não deu minutagem, né? Era para ele ter jogado mais. Pelo lado também é positivo, né, pessoal, que o São Paulo preserva aí um dos principais jogadores aí, Lucas Moura, né? Uma contratação que fez valer a pena. Diferente daquele ex, né, pessoal? Que nem é muito falar, só joga bem na seleção e no São Paulo aí. Parece que foi realmente aí para prejudicar o SPFC, né? Pessoal, vamos lá para mais informações aqui, né? São Paulo chega a Belo Horizonte para a decisão contra o Atlético Mineiro. Veja a lista de relacionados. O São Paulo está em Belo Horizonte com os selecionados Lucas Babodilha na delegação. O tricolor chegou à capital mineira no fim, né, das tardes desta quarta-feira para a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro às 21h30 no horário de Brasília, na Arena MRV, né? Lucas se apresentou ao São Paulo pela manhã depois de defender a seleção brasileira nos jogos contra o Equador e Paraguai. Do volante Babodilha, né, que também enfrentou o Uruguai e se encontrou com a delegação no aeroporto de Guarulhos para viajar a Belo Horizonte, né? O atacante tem uma situação mais favorável no processo de recuperação para ser titular no São Paulo. Na decisão contra o Atlético Mineiro, o atacante foi reserva e jogou poucos minutos, né, da data FIFA. Babodilha foi titular nas duas partidas do Paraguai e chegou a sentir incômodo físico contra o Paraguai. Esperamos isso aí, pessoal, que hoje aí o Babodilha deu o seu melhor, consiga, né, realmente fazer toda a diferença. Pessoal, obrigado por vocês tá sempre assistindo o vídeo aqui, pessoal. Se é novo aqui, aproveite para se inscrever, deixar seu like e o seu palpite, pessoal. Comente em qual cidade vocês vão ver esse jogaço aí hoje, que promete muita emoção. Vou ficando por aqui. Não esqueça, pessoal, deixar o seu like no vídeo.